Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Paula que tá falando. Eu vim para refletir algumas questões sobre acessibilidade. Não sei se todos vocês sabem que a acessibilidade é lei, né? Então a gente tem hoje uma lei brasileira de inclusão, que como ponto crucial a gente tem aí para fazer o processo todo do cumprimento dos direitos, né, de todas as pessoas, o direito de ir e vir de todas as pessoas. A gente tem a lei que nos traz essa obrigação, né, da acessibilidade em todos os ambientes, no ambiente de trabalho, num cinema, num transporte, num hospital, enfim, no transporte público, né, como eu falei, enfim, em todos os ambientes a gente precisa ter alguns cumprimentos, né. Então eu venho refletindo sobre essa questão, até que ponto realmente a gente tem o devido conhecimento sobre esse assunto. Até mesmo as pessoas com deficiência acabam não tendo total conhecimento sobre esse assunto, né? As pessoas com deficiência não são consultores e têm total domínio sobre isso. Então eu vou trazer um pouquinho da minha vivência como pessoa com deficiência. Eu descobri a minha deficiência aos 14 anos, eu tenho baixa visão e indo em uma das consultas de praxe, né, de rotina, o meu médico chegou e falou assim: Ana, você é uma pessoa com deficiência, você sabia? Né? Você tem uma limitação visual que é possível um enquadramento numa empresa, né? Numa cota de profissionais com deficiência. E como todas as empresas hoje têm uma cota a ser cumprida, eu acho que vale a pena você procurar um trabalho aí para atender esse número de pessoas aí dentro das empresas. E aí, naquele momento, realmente caiu a ficha. Eu já trabalhava, eu estava trabalhando numa empresa, e eu abordei o meu médico do trabalho e falei: doutor, meu médico pessoal me disse que eu entro em cota. E como aqui na empresa eu sou da área de recursos humanos, estou responsável para fazer todo esse processo de inclusão de pessoas com deficiência, tanto na seleção, quanto o acompanhamento em treinamento e a entrega no Ministério do Trabalho, eu acho que vale a pena o senhor fazer uma avaliação da minha situação, do meu caso, porque eu quero entrar em cota. E aí esse médico falou assim: Ana, eu vou te incluir em cota. Você não é uma pessoa com deficiência. Enfim, ele também, por falta de conhecimento, ele acabou se limitando ao que ele via, porque eu não tenho uma deficiência que é visual para as pessoas, né? Então as pessoas acham que eu não tenho nenhum tipo de limitação, e às vezes quando eu peço algum tipo de ajuda, as pessoas acham que eu tô brincando, que eu tô inventando, enfim. Isso é a maioria das pessoas, tá? Quem me conhece no dia a dia sabe que realmente eu preciso de algumas adaptações. E aí, nesse caso, o doutor, ele falou: não, eu não vou te enquadrar. E realmente, naquela empresa, ele não me enquadrou. Eu insisti, ele não me enquadrou. E por falta de conhecimento, né? Então, gente, eu acho que cabe a cada um de nós, como pessoa com deficiência, como profissionais da área de capital humano, de recursos humanos ou de desenvolvimento e treinamento, estarmos muito atentos ao que as pessoas estão nos dizendo, ou muitas vezes ela não diz por vergonha, ou porque ela acha que ela vai ser julgada, né? Porque o outro vai julgar ela e acaba excluindo ela de muitos processos. Então, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre como tem sido a sua forma de atuação na sua atividade na busca de profissionais com deficiência. Um toque que eu dou: não tenham medo de conversar com as pessoas com deficiência, porém eu acho que você também não pode focar na deficiência da pessoa, né? Porque senão você acaba esquecendo e deixando de lado tudo que ela pode entregar, tudo que ela tem de competência, tudo que ela tem de habilidade, tudo que ela tem de conhecimento técnico, porque você está olhando somente a deficiência dela. Lógico, a gente não pode tirar de mente ou tirar de foco que ela tem uma limitação e que ela precisa de ajustes no dia a dia de trabalho dela. Porém, quem é de capital humano não tem esse conhecimento médico específico para saber quais são as limitações e o que ela precisa de equipamentos para o seu dia a dia. Mas ouça o profissional, né? Se ele está te dizendo que ele quer participar de um processo seletivo, mas que ele precisa de um aumento de tela para fazer algum tipo de teste, ou que ele precisa de uma ficha, para que empresas que usam a ficha, né? Usem um formulário impresso com letras, fontes aumentadas, tá bom? Então se atentem a isso. Então, quando o profissional se candidata a uma vaga,
Pergunte, olha, eu tô vendo que você sinalizou que tem uma deficiência, me explica melhor o que tipo de adaptação você precisa para o processo seletivo. Aqui a gente aplica teste, aqui a gente faz dinâmica, enfim, explica todo o processo para que ele também consiga se imaginar naquele ambiente e te fale o que ele precisa de adaptação, tá bom? Porém, no dia a dia, se ele for aprovado, quem vai fazer essa análise correta de que tipo de adaptação ele precisa é toda uma equipe multiprofissional, aí área médica, área de segurança do trabalho, o fisioterapeuta, se for necessário, para entender que tipo de ambiente aquele profissional precisa. No meu caso, eu tive que passar por um processo junto ao meu oftalmo, eu tive que passar por um ortoptista, porque existem aí várias variações de pessoas para pessoas no que se refere a todo tipo de deficiência, cada um é de um jeito e cada um tem uma necessidade em específico. Tá bom? Então, para quem era da área de seleção, é isso, é se atentar com uma forma, qual é a sua forma de abordagem a este profissional. Uma vez que o profissional entrou na organização, né, e ele vai ter que fazer o onboarding, ele vai ter que participar daquele primeiro dia de início na organização, e também ao mesmo tempo ele vai ter que começar a fazer as suas entregas e ele quer se sentir incluído e quer se sentir fazendo parte, entregando trabalhos aí qualificados, né, em trabalhos exemplares. Então, para isso, em todos os treinamentos, em todo o onboard que a gente for fazer, né, toda a equipe de treinamento for fazer, é muito importante que os materiais estejam acessíveis, com as fontes aumentadas, com legenda na tela, com intérprete de Libras. Enfim, gente, o ambiente tem que estar acessível, apesar que hoje, né, por causa dessa questão toda da quarentena, a gente está usando um online, mas é sempre importante ter o intérprete de Libras ali na tela, com uma legenda, com uma letra acessível, né, para quem tem baixa visão, com audiodescrição, enfim, tomem cuidado. Tá bom? Nós somos profissionais da área de humanas, então a gente precisa ter o mínimo de cuidado com o profissional ou com qualquer outro tipo de pessoa que a gente tem no convívio, né, na faculdade ou no dia a dia. Então, o mínimo, né, de delicadeza, de respeito com o próximo a gente precisa ter, tá bom? Eu tava assistindo um vídeo esses dias, foi no comecinho da semana, sobre algumas pessoas com deficiência, logo que a gente entrou em quarentena, né? Então, pessoas com deficiência falando do seu momento ali. Então, me veio uma frase muito impactante, que tá no nosso dia a dia, mas que com a rotina a gente acaba deixando para lá, né? Uma pessoa fala assim, nós, pessoas com deficiência, nós já estamos acostumados ao isolamento. Como é triste, né? A gente ouvir uma coisa dessa, né? De estar acostumado. E são profissionais, gente, são pessoas que precisam sobreviver, são pessoas que têm os seus sonhos, que querem adquirir coisas, enfim. E todas merecem, e todas precisam ter um trabalho, precisam mostrar as suas qualidades, suas competências em qualquer outro lugar, em qualquer, né, numa empresa ou numa faculdade. Mas para isso ela precisa ter um ambiente acessível para que ela consiga fazer as suas entregas, tá joia? Então, e é triste ouvir isso, né, de que a gente está acostumado. Ninguém pode estar acostumado a ficar isolado. E hoje a gente vê que tá todo mundo vulnerável a isso, né? Tá todo mundo em casa, trabalhando remotamente, e tendo que fazer as suas entregas, né? Então, da mesma forma, tá todo mundo vulnerável a adquirir uma deficiência e de um dia para o outro ter que se acostumar e se adaptar à nova vida, né? É uma nova vida, uma nova forma de conduzir as suas atividades, assim como eu adquiri uma deficiência. Eu não nasci com uma deficiência, então eu tive que aprender a lidar com as minhas limitações e aos poucos eu fui aprendendo o que realmente eu precisava. No meu dia a dia eu fazia muita coisa errada, que acabava só me atrapalhando. Então eu tinha muitas dores de cabeça, né, muita enxaqueca, muito cansaço, porque, né, o tempo todo ali muito com o olhar muito fixo à tela, aumentando a tela de um jeito que não era o correto. Então, vamos buscar conhecimento. Tá joia? O conhecimento em todos os sentidos, com pessoas com deficiência no dia a dia, bata um papo, entenda a situação dela, o que ela precisa, numa leitura, buscando pessoas da sua área de inclusão e diversidade, enfim,
tá bom, gente? O conhecimento é a alma do negócio e o convívio com as pessoas essencial, tá joia? Então, gente, é isso. Deixa um recado sobre acessibilidade. Eu sei que tem muito mais coisas que envolvem acessibilidade, mas aí a gente pode entrar num segundo momento aí falando sobre adaptações razoáveis, sobre tecnologia assistiva, entre outros pontos, tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês e vamos nos falando, tá bom? Foco na diversidade. Obrigada, gente. Beijos.